Bom dia, galera, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um sociólogo importante chamado Norbert Elias. E eu vou ler algumas partes aqui para vocês entenderem como que ele concebe a sociedade. E aí a gente vai conversando, tá bom? Elias concebe a sociedade como um tecido que liga os indivíduos numa teia de interdependência e em permanente mudança e movimento. A cada ação numa direção, todo o tecido se reorganiza. Mas ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a ideia desse tecido não se assemelha ao conceito de estrutura social, pois se trata de um processo sócio-histórico constituído por seres que atuam de forma consciente por meio de representações abstratas e simbólicas que formam a respeito de si e da situação da qual participam. O cientista social, que é como as pessoas, é a formação mesmo do sociólogo, né, a formação ampla do sociólogo, também é um ser histórico em relação com os outros. E, do mesmo modo, constrói representações abstratas, tanto da sua experiência como da sua pesquisa. Em razão disso, o pesquisador adota uma postura dialética que oscila entre o distanciamento e engajamento. Interessante ele falar isso aqui, porque quando a gente vai pensar sobre o papel do pesquisador da sociedade, a gente tem várias teorias. Tem a teoria que acredita que o pesquisador, mesmo pertencendo a determinada sociedade, ao tentar estudá-la e compreendê-la, ele tem que conseguir se distanciar como se não pertencesse a essa sociedade. Você tem uma escola sociológica que acredita que não há essa possibilidade de distanciamento dessa maneira, né? Então, ele como um ser que também pertence a essa sociedade, ele vai, óbvio, no momento da escolha da pesquisa, no momento em que ele tenta compreender algum aspecto da sociedade, tem ali intrínseco questões pessoais do pesquisador, não é isso? E aí o Norbert Elias está falando aqui o seguinte, que na verdade ele propõe, o pesquisador ele vai propor um distanciamento para tentar observar os fenômenos sociais de fora, estando dentro. Então é o que ele chama aqui de uma dialética, né, de oscilação entre distanciamento e engajamento, né? Geralmente, quando a gente escolhe alguma coisa para pesquisar, a gente tem algum processo de identidade com aquele objeto de pesquisa, que na verdade eu nem gosto muito de falar como objeto de pesquisa, porque na verdade é sujeito de pesquisa. Se a gente estuda seres humanos em grupo, a gente estuda sujeitos, né? Então, na pesquisa sociológica, são sujeitos de pesquisa e não objetos, né? Mas objeto é a maneira de fácil compreensão do senso comum. E aí é óbvio que quando a gente escolhe sobre o que a gente vai estudar, esse objeto sujeito de escolha causa em nós alguma coisa. Não é algo indiferente. Eu não escolho estudar sobre um tema sobre o qual eu não me interesse, né? Então, o próprio interesse pelo tema já demonstra que tem aí um engajamento sobre aquele assunto. Que reflete no funcionamento todo. Então, ali já tem o engajamento do próprio pesquisador. Tá? O tecido social, entretanto, é formado do entrecruzamento de inúmeras relações intersubjetivas, ou seja, intersubjetivo. O que é isso? Você tem ali, o subjetivo é o que trata das questões que compõem os sujeitos, né? Então, funcionam de acordo com o princípio da reciprocidade, embora nem sempre tenhamos consciência disso. Então, às vezes, o pesquisador, ele pega um tema para estudar e, de forma inconsciente, há uma reciprocidade ali entre ele, o interesse dele de estudo sobre um tema que, às vezes, pode passar como despercebido no sentido de que não me sinto, não tem nada aqui que faça de forma consciente eu querer estudar esse tema, mas sempre tem uma reciprocidade aí na escolha desse tema ser compreendido, tá? Elias percebe uma marcante desigualdade nas relações humanas resultante de diferentes graus de dependência entre indivíduos e grupos.
a partir dos quais quem é menos dependente domina. Como seus contemporâneos, Norbert Elias procura entender as relações entre a sociedade e o indivíduo, que é o grande barato, né, das ciências sociais, dotado de liberdade, esse indivíduo dotado de liberdade, vontade e motivação, buscando romper com determinismos e causalidades mecânicas, né, aquilo que é feito de forma automática. Para isso, trabalha com o universo simbólico dos sujeitos envolvidos na ação social, o qual se manifesta por meio das chamadas configurações ou hábitos. E aí aqui aparece uma nomenclatura criada por Norbert Elias, tá? Que os pensadores, eles criam nomenclaturas e quando a gente vai estudá-los, a gente tem que conseguir compreender o que significa aquela nomenclatura criada, tá? Então, hábitos, formulações que muitas vezes resultam da interiorização do mundo exterior. Como que o que está fora é absorvido pelo sujeito, tá? É uma marca que a sociedade imprime na personalidade, agindo sobre os sujeitos. Então, vou pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil, para não ficar muito na teoria. As questões sobre as quais eu me interesso, as minhas paixões, os meus ideais, a minha visão do mundo, ela está completamente influenciada por questões da sociedade em que eu pertenço. Então, isso é uma interiorização do mundo exterior. É o que ele chama de hábitos, tá? Se tais ideias não são suficientes para esclarecer as múltiplas instâncias envolvendo indivíduo e sociedade, elas alargam a noção de interação social, por incorporar condutas, comportamentos e subjetividades. Né? O que eu estou falando aqui não é uma grande novidade. Qualquer pessoa que se sensibilize para tentar compreender esse funcionamento, essa dicotomia entre sociedade e indivíduo, vai concluir que muito da nossa construção de personalidade está atrelado à maneira como a gente absorve e como que a gente interioriza questões que são estabelecidas pela sociedade em que a gente está inserido, tá bom? De uma forma, falando de uma outra maneira, essa é a nomenclatura de hábitos de Norbert Elias, tá? Então, um pouquinho sobre esse pensador, para a gente refletir sobre como que é o papel tanto do pesquisador que pertence à sociedade, que também é um ser humano, que também tem suas dificuldades, suas subjetividades para tentar compreender algo de forma científica, e como que se dá essa interação entre sociedade e indivíduo, como que há esse complemento e essa fusão das duas concepções, as duas ideias do que é isso, né? Indivíduo e sociedade, como que o indivíduo consegue flanar com a sua individualidade em algo que é muito maior, que são as regras e as determinações e a forma como a sociedade é construída. Na verdade, isso é uma retroalimentação. Tanto o indivíduo absorve questões que compõem o todo, como ele, com suas subjetividades, também compõe e recompõe o funcionamento desse todo. Tá bom? Então, por agora, é só isso. Até o próximo vídeo.